Amados irmãos, boa noite, graça e paz. Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite, uma noite especial e também incomum para nós. Espero que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível, para que tanto você que está aí do outro lado, como nós possamos estar juntos, a igreja do Senhor, no templo do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome. Mas enquanto isto não acontece, nós vamos aqui transmitir o culto para os irmãos. Tentamos fazer online, mas não foi possível. Mas você, o culto gravado, você vai se beneficiar, vai se deleitar com belos louvores, com a pregação da palavra de Deus, não para a nossa glória, tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos aí que estão do outro lado, juntamente comigo, a abrir suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 20 até o verso de número 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20 até o 26. Dá um tempinho para você aí procurar sua Bíblia, para nós lermos junto. Eu quero ler a Bíblia com você. Mas antes, porém, eu quero aqui apresentar os nossos músicos que estão conosco aqui nos auxiliando. Nós temos aqui o irmão Pedro, o irmão Doriel. Temos a irmã Vanderlei, que está conosco aqui, para honra e glória do Senhor. Temos as nossas cantoras também, que estão nos auxiliando, a irmã Nelly e a irmã Lara aqui, para honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar o que pode me dar esperança. Verso de número 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo de número 24. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, para com aqueles que o buscam. Verso de número 26. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e a salvação que vem de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando com a sua palavra. E antes de nós orarmos ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor juntamente com meus irmãos, nós daqui, você daí. Vamos cantar e vamos dizer: porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então vamos louvar o Senhor com essa canção. Porque Ele vive, você e eu, nós podemos crer no amanhã. Quando você louvar conosco aí, do outro lado.
sabemos que somente o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. E nós, Pai, neste momento invocamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e oramos ao Senhor, porque nós sabemos que é somente do Teu trono, é somente do Senhor que vem as respostas para as nossas orações. E a nossa oração neste momento, Pai, é de agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, continuará nos ajudando, porque o Senhor até aqui nos protegeu dessa epidemia, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e continuará do nosso lado, pois a Tua palavra diz que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. A Tua palavra também diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente, por isso nós te rendemos graça, por isso nós te louvamos, ó Deus, que o Senhor venha neste momento, Pai, acalmar e aquietar os corações que estão atribulados, que estão preocupados, ó Deus, que estão, ó Deus, passando por dificuldades, ó Pai, que o Senhor venha aquietar seus corações e fazê-lo entender, como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietar e saber que eu sou Deus, o Senhor nosso Deus é exaltado entre as nações. Ó Deus, nos faça continuar crendo e acreditando nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Nós oramos certo de que o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós estamos querendo ou pensando, pois nós sabemos que o nosso Deus a quem nós servimos é um Deus excelso, é um Deus soberano, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, está no controle de todas as coisas. Pois a Tua palavra diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que amam a Deus foram primeiramente amados por Ti. Portanto, nós oramos e engrandecemos o Teu nome, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus queridos, eu quero mais uma vez continuar louvando ao Senhor. Depois desses dois louvores, nós iremos trazer uma reflexão da palavra de Deus, conforto para o nosso coração, baseada na história de Davi e Golias, 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos meditar um pouco sobre essa passagem. Mas antes, porém, vamos continuar louvando ao Senhor com a próxima canção, Deus de Promessas. Vamos cantar essa canção, Deus de Promessa. Você aí do outro lado e eu aqui, todos nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus político. O nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Além de Ele fazer as suas promessas, Ele também cumpre as suas promessas. E é nas suas promessas que nós vivemos para a honra e glória do nome dEle. Então vamos louvar o Senhor com essa canção, Deus de Promessas.
Ele descreve ali que mesmo que a topografia mude, como por exemplo um tsunami, um tumulto no meio dos mares, os montes se abalem como um terremoto, mesmo assim Deus está no meio deles, Deus está consolando e confortando o nosso coração. Glória a Deus por isso. Vamos então louvar o Senhor com mais essa canção. Até o verso de número 20, até o verso de número 47. 1 Samuel capítulo 17, verso 24, até o verso de número 47. Quero convidar você a, juntamente comigo, fazer essa leitura.
Vamos então ler a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, e o verso de número 24 até o verso de número 47. Ok? Nós estamos aqui em fase de teste e aqui e lá vai acontecer alguns imprevistos aqui, né? Mas vamos continuar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 até o verso de número 47 é o texto que nós vamos aqui fazer a leitura. Um texto um pouco extenso, mas acredito que todos nós, além de conhecer a história desse texto, vai ficar familiarizado ainda mais com essa história mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Verso número 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Verso 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando o leão, eu tomava de conta das ovelhas do meu pai, quando o leão e o urso veio tentar carregar a ovelha, e eu carregou a ovelha, eu fui atrás dele, ataquei e tomei a ovelha dele. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Verso de número 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vai, que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir Davi. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Então disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras no ribeiro e pôs na sua sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Verso de número 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele, começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Verso 45. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, que você desafiou.
Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entrega todos vocês nas nossas mãos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando com a sua palavra. O duelo aqui de Davi com Golias, contado por muitas gerações e também inspira muitas gerações, inspira poetas, também inspira artistas. Davi é um homem herói aqui, é um herói Davi. E isto é incutido aqui na cabeça das crianças desde a mais tenra infância. A sua vitória de fato foi magistral, todos nós sabemos disso. Um jovem saído da adolescência que se torna um herói nacional. Então, quando lemos esse texto, nós tendemos, amados, a colocar toda a força da narrativa em Davi, que é apenas aqui um instrumento usado por Deus. E quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de nos esquecer de Deus, que é o protagonista aqui. Naturalmente, irmãos, alguns aspectos aqui do caráter, da atitude de fé de Davi nos inspira, mas esse texto, como os demais textos da Bíblia, querem que percebamos quem é o nosso Deus e como pessoas simples como Davi podem se tornar ousados instrumentos poderosos nas mãos de Deus para a execução do seu plano na história. Então, se nos concentrarmos apenas em Davi, nós vamos perder de vista o poder de Deus. E como todas as coisas têm a ver com Deus, nós corremos o risco de olhar apenas para Davi, de olhar apenas para a sua habilidade e esquecer que Deus é que estava no controle desta situação. Então, nós corremos o risco de deixar de ver a majestade de Deus, de deixar de ver a glória e o poder de Deus, deixar de ver o livramento de Deus. Meus amados, precisamos compreender uma coisa, que Deus usa homens como Davi e pode usar homens e mulheres para a sua obra. Se você observar, é assim que a Bíblia trata de muitos homens. Por exemplo, Elias, Tiago capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas Elias ora com instância para que não chovesse. Diz a palavra de Deus que não choveu por 3 anos e 6 meses. Elias, ele não era um super-homem. Ele sofreu depressão, você observa isso na história. Ele entrou em crise com Deus, mas o que faz de Elias alguém excepcional, a confiança e a dependência de Deus, a confiança de Elias, a dependência que ele tinha de Deus, fez de Elias, assim também como fez de Davi, homens excepcionais. Mas eu quero destacar nessa noite aqui para nós, o que foi tão importante na vida de Davi. Logicamente que não foi a beleza de Davi, logicamente que não foi a sua esperteza, logicamente que não foi as 3 pedras que ele levou ali, as pedras que ele levou ali, as 5 pedras que ele levou do rio, logicamente que não foi isso. O que fez a diferença na vida de Davi foi a sua confiança em Deus. E eu quero trazer para nós essa palavra nessa noite, essa palavra nessa noite, dizendo que tudo tem a ver com Deus. Nós somos dependentes de Deus. Meus queridos, em meio a tudo que nós estamos vivendo nos últimos dias, nessa epidemia e também na pandemia, nós temos visto muitas pessoas se desesperando, nós temos visto muitas pessoas até deixando de desacreditar em Deus. Por outro lado, temos visto pessoas também que eram fracas na fé, agora se tornam robustas na fé, pessoas que não liam mais a Bíblia, agora leem a Bíblia, pessoas que não oravam, agora têm uma vida de oração. Acredito eu que
os últimos acontecimentos servirão para demonstrar quem de fato são os verdadeiros servos de Deus. E o que faz com que Davi se sobressaia contra Golias? A primeira coisa que eu destaco é que o que faz Davi se sobressair contra Golias é que Davi via Golias não sob o seu olhar humano, mas sob o olhar de Deus. Observe que diz o versículo 26, Davi chega e diz: quem é, pois, este incircunciso, este pagão, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Meus amados, Davi coloca Golias sob o ponto de vista de Deus. Os outros soldados que estavam ali viam Golias na perspectiva humana, na lógica humana. Para aqueles homens que estavam ali, Golias era um grande guerreiro, Golias era um gigante, era um homem que jamais eles poderiam vencer. Quando Davi coloca na perspectiva de Deus, aquele gigante ele perde sua força. Aquele gigante não é mais agora um brutamonte de cerca de 2,70 metros de altura, não. Mas agora esse homem é um homem mortal diante de um Deus vivo. Meus queridos, quando nós colocamos na perspectiva de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, esses problemas, essa dificuldade, a tendência é ficar menor. Quando nós colocamos o nosso olhar nos problemas, nas circunstâncias, nós damos muito valor a elas, e então deixamos de valorizar Deus. Nós estamos nessa crise, e muitas pessoas que estão vivendo essa crise não pensam mais em outra coisa a não ser no corona. Deixaram de pensar em Deus. Agora ligam a TV através da internet, na conversa em família, em um bate-papo. É um tamanho tão grande, mas nessa noite Deus está aqui para nos dizer que Deus é maior do que essa epidemia e do que essa pandemia que nós estamos vivendo. Meus amados irmãos, se você olhar para a palavra de Deus, você vai observar que os espias que invadiram a terra prometida tiveram a mesma atitude que os homens ali, que os irmãos de Davi e os outros soldados de Israel tiveram. Quando trouxeram o relatório, os espias trouxeram o relatório, os espias falaram o seguinte: nós vimos ali muitos gigantes, filhos de Anak, eles são descendentes de gigante, e nós somos para ele como gafanhoto. E ainda diz mais, na verdade, para nós, ou para nossos próprios olhos, nós somos como gafanhoto. Você vai encontrar essa história em Números capítulo 13, versículo 33 em diante. Então, diante do cenário onde Davi estava, diante do cenário em que Golias estava afrontando o exército de Deus vivo, então aqueles homens tiveram a mesma atitude aqui, a mesma atitude dos espias. Não, Golias é grande demais, ele é um homem experiente de guerra, nós não podemos lutar. Então havia aqui dois problemas. O primeiro problema aqui era que a visão que eles tinham, da realidade de quem era Golias. Eles olharam para Golias e viram que Golias era um gigante, era imbatível, era assustador. Além disso, eles também olharam na outra dimensão, a forma como eles próprios se viam. Meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza. O salmista vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Meus amados irmãos, então, como você analisa os seus últimos dias? Como você tem analisado os últimos dias que você está vivendo? Será que você está colocando mais o seu olhar nas dificuldades da vida? Ou será se o seu olhar está em Deus, que é maior do que toda e qualquer dificuldade? Meus queridos, se tudo tem a ver com Deus, você e eu precisamos colocar as lentes divinas, assim como fez Davi diante de Golias. Aquele gigante não era um amontoado de músculos e armas, antes era alguém mortal,
que iria cair quando fosse confrontado com a glória e com o poder de Deus. Então, em primeiro lugar, nós falamos que Davi, ele via o problema Golias sobre o olhar de Deus, não sobre a perspectiva humana. Se Davi olhasse para Golias com a perspectiva humana, ele teria o mesmo medo que os soldados teve, a mesma atitude que os espias tiveram. Mas em segundo lugar, eu destaco também que Davi, ele usa antigas experiências com Deus para enfrentar novas situações, diz o verso de número 37 aí. Meus amados irmãos, esta não era a primeira luta que Davi tinha enfrentado. Davi, ele usa a sua memória para lembrar de como Deus foi fiel no passado, e por isso Davi poderia confiar que mais uma vitória Deus lhe confiaria, mais uma vitória seria concedida a Davi. Então essa não era a primeira vez que ele se viu em situação de risco. Não era a primeira vez que Davi se via em uma situação que exigia dele muita coragem, muita tenacidade. Davi mesmo relata que ele já havia enfrentado um leão, um urso, e ele tirou o cordeiro da boca desses animais. Então Davi sabia que Deus havia dado forças para vencer aquelas feras no passado, e Davi também estava convencido que o mesmo Deus do passado estava com ele. Meus queridos, o grande problema daqueles que creem é a falta de memória na manifestação histórica de Deus. Queridos, se Deus já agiu, podemos confiar que Ele continuará agindo. Quando Jeremias viu a cidade de Jerusalém destroçada pela guerra, ele fica desolado. A situação era calamitosa, então ele olhou para Deus e lhe diz lá em Lamentações de Jeremias 3:23: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele diz o que poderia dar esperança para ele: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Meus amados irmãos, o salmista afirma que o homem de Deus, lá no Salmo de número 84, versículo 7, que o homem de Deus, passando pelo vale árido, faz dele um manancial e completa, vai indo de força em força. Em outra tradução diz, vai indo de vitória em vitória. Paulo dá graças a Deus em Cristo, porque Cristo sempre nos conduziu em triunfo. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Meus amados irmãos, a vida do cristão deve ser uma vida de experiência com Deus. E essa experiência com Deus nos manterá firmes e constantes mesmo nas tribulações. A lógica de Davi era simples. A lógica de Davi era essa: se o Senhor me livrou, Ele poderá me livrar novamente. Irmãos, aqui não era uma questão de situação favorável, mas uma questão de confiança inabalável em Deus. Se Deus já nos livrou de coisas piores no passado, Deus continuará também nos livrando de coisas piores aqui no presente. Pois o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas em terceiro lugar, Davi, ele decide usar a sua própria roupa. Diz o verso 38 aí que Saul deu a roupa para Davi usar, a roupa de guerra, mas Davi não tinha experiência com a roupa da guerra. Tudo o que Davi tinha experiência era trabalhar, era pastorear ovelhas. Esta era a experiência que Davi tinha. E então nós entendemos aqui, irmãos, que não adianta nós usarmos a roupa de outra pessoa. Nós não podemos enfrentar a vida com a armadura dos outros. Deus nos deu um estilo, Deus nos deu uma personalidade que é só nossa, e Ele quer nos usar de forma como nós somos. Portanto, queridos, há um grande problema de tentar usar a fé do outro para enfrentar a crise. O livro de Atos, o livro histórico de Atos, capítulo 19, versículo 13, fala sobre os filhos de Seva que tentaram expulsar os demônios em nome de Cristo, mas o Cristo a quem Paulo pregava e não o Cristo na qual eles serviam. Se você acompanhar a história de Atos capítulo 19, você vai ver que o resultado foi um desastre. Aqueles demônios fizeram com que aqueles homens saíssem dali nu,
Meus queridos, pode ser muito perigoso você e eu contar apenas com o coração dos outros para sustentar a nossa vida pessoal. Afinal de contas, irmãos, ninguém vai ao céu com um azeite do outro, como Jesus ensina na parábola das virgens. Assim também como não se vai ao céu por procuração, a fé do outro não resolve o meu problema, eu preciso crer. E é verdade que a oração do outro a meu favor pode me ajudar, mas não pode substituir meu compromisso pessoal com Deus. Não se transfere unção por representação. Filhos não podem ficar dependendo da fé dos pais. O que Davi nos ensina aqui é que a armadura de Saul serve apenas para Saul. Se Davi tivesse usado a armadura de Saul, talvez poderiam levar Davi a algo que ele não queria, como ser responsável por matar Golias. Meus queridos, Deus quer usar a nossa oração, a nossa vida, o nosso estilo, a nossa forma de ser, seja simples ou sofisticado, nosso conhecimento superficial ou profundo, nossa formação elitizada ou modesta, não interessa. Deus quer que nós usamos a nossa própria roupagem, não a dos outros. Qual é a arma que nós temos para lutar contra o inimigo? A palavra de Deus e a nossa fé. Meus queridos, tudo tem a ver com Deus. Portanto, quando Ele quer usar apenas uma funda de pedra de seixo para derrotar um gigante, Ele vai usar. A pedra será certeira e eficaz. As coisas simples se tornam poderosas nas mãos de Deus. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus. Não é o seu braço forte, não é o meu braço forte, mas o Deus que nos usa e realiza seus propósitos através da nossa vida. Então, diante das situações difíceis, vamos usar a fé que Deus nos deu. Vamos usar a nossa própria roupagem. Em vez de pedir para outros orar, faça isso, mas também ore. Interceda, jejue, de madrugada, levante-se para orar, ou durante o dia, tenha momentos com Deus. Isso vai nos fortalecer diante de qualquer gigante que for. Mas em quarto lugar, Davi não toma as decisões confiado na sua capacidade, mas Davi toma decisões baseado na capacidade de Deus. Davi não busca a sua glória, Davi busca a glória de Deus. Veja o que diz o versículo número 26. Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O problema, irmãos, de Golias foi desafiar o Deus que estava por trás do exército. Esse foi o problema de Golias. O verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Confiança depositada em Deus. Meus amados irmãos, o seu combate está firmado em Deus. Diz o verso 47. O Senhor salva não com espadas nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. E essa declaração aqui de Davi demonstra qual era a base de Davi para se lançar nessa batalha. Qual era a base de Davi? A confiança em Deus. Era a fé que ele tinha em Deus. Os irmãos de Davi, quando viram sua sugestão de enfrentar o gigante, acharam que era presunção de Davi. O rei achou uma missão suicida, mas Davi olhava para a sua Davi não olhava para a sua potencialidade. Davi olhava para Deus que estava por trás de todo o acontecimento. Meus amados irmãos, o autor da história e da vitória é o próprio Deus. Davi não fez por sua força. Davi ele enfrentou esta batalha não baseado na sua performance de guerreiro, porque Davi não tinha experiência com guerra. Os olhos de Davi estavam em Deus. O único que poderia dar vitória, quem faz a obra é Deus. Não tem a ver com nossa habilidade, não tem a ver com nossa competência. Deus é quem faz isso. Este é o fundamento do Evangelho. Nós não fazemos nada, Deus faz tudo por nós. Então, em meio à crise que nós estamos vivendo, como enfrentá-la? Como enfrentar essa crise? Primeiramente,
enfrentamos essa crise olhando para Deus e dizendo para as circunstâncias e as crises que elas não são maiores do que o Deus que nós servimos. Nós enfrentamos essa crise quando nós decidimos nos aproximar mais de Deus. Oração, leitura da palavra, comunhão. Nós vencemos essa crise quando nós entendemos que não é a nossa inteligência, não é o nosso potencial, mas é Deus que luta por nós. É Deus que está no controle de todas as coisas, de toda a situação. Portanto, como diz o salmista Davi, no Salmo de número 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu digo que nem mesmo corona pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada disso pode nos afastar, nada disso. Paulo diz que nem mesmo a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada disso. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que a alegria constante em que ele vivia não estava baseada nas circunstâncias ou nos problemas, mas estava baseado em Deus, o grandioso Deus. Eu quero nessa noite aqui encorajar você que está com medo, que está preocupado, aquiete o coração. Deus está no controle. Não estou aqui dizendo que você não deve se precaver. Devemos precaver. O que nós não devemos fazer é viver assustado, é viver abalado, é viver com a mente dividida, preocupado a tal ponto de perdermos o foco em Cristo, preocupado a tal ponto de deixar de olhar para o nosso autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo que nós corremos um risco grande quando nós achamos que tudo tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Deus. É Deus que nos protege. É Deus que nos guarda. É Ele que nos faz ser competentes. Davi não era o herói, nós também não somos. O herói é Deus. Davi não concentrou sua energia nas suas possibilidades, mas ele concentra sua energia em Deus. Davi sabia, meus irmãos, e nós também devemos saber, que não era a competência dele, também não é a nossa, mas é a competência de Deus. Afinal, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está nos guardando, Deus está nos fortalecendo todos os dias. Ele está conosco. Eu quero concluir. Eu quero convidar os meninos, vamos fazer mais uma canção. Mas antes eu quero encorajar você a encorajar outras pessoas, a olhar para as pessoas que estão com medo e tranquilizar o seu coração. Dizer a elas: olha, Deus está com você. Deus está conosco. Deus usou Davi, um homem que não tinha experiência nenhuma com guerra. Ele usou Davi para derrotar um gigante, justamente para que todo Israel viesse a entender que Deus é o Deus verdadeiro. Da mesma forma como em meio à epidemia, à pandemia, Deus ainda continua sendo Deus para conosco. Quando os nossos recursos acabam, o celeiro do céu está repleto de bênção para nós. Quando as nossas forças acabam, o braço onipotente de Deus está a nosso favor. Portanto, você aí na sua casa, tranquilize o seu coração. Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar com você mais uma vez. Logo agora vamos louvar o Senhor. Amabilíssimo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos cantos que já foram entoados aqui, pela leitura que já foi feita aqui, pelos louvores. Deus, nós neste momento olhamos a história de Davi e Golias, aonde nós podemos ver como o Senhor Deus trabalha, não contra, mas a nosso favor. E aqui Deus faz um livramento tremendo, tão grande, tão majestoso, tão espetacular, para mostrar para nós que o
Deus que nós servimos é maior do que qualquer vírus, de que qualquer outra coisa que pode trazer aflição para o nosso coração. Ó Deus, continue nos abençoando. Continue abençoando os irmãos lá nos seus lares, onde eles estão neste momento, assistindo, ou lendo a palavra, ou fazendo culto doméstico, ou fazendo qualquer outra atividade. Meu Deus, ser com ele, ser com ela, ser com cada família. E que, ó Deus, ao terminar, ao passar essas turbulências que nós estamos vivendo, nós possamos ter nos aproximado mais do Senhor, possamos ter mais intimidade com o Senhor, que venhamos, ó Deus, a ter intimidade com o Senhor, não com medo do vírus, mas por amor a Ti. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, os irmãos aqui da congregação. Ó Deus, ser com cada um, console cada um, conforte o coração de cada um, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, sabedores de que Deus sempre está conosco. A Tua palavra diz que mesmo que uma mãe seja louca a ponto de abandonar o seu filho, no entanto, Deus jamais abandona o filho seu. Muito obrigado por essa convicção, por essa certeza que nós temos no Senhor, nosso Deus. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou para morrer em nosso lugar. E de fato Ele morreu, e de fato Ele ressuscitou, e de fato Ele está vivo nos nossos corações. E é por isso que nós te exaltamos e te damos glória. Aleluias, porque o Senhor é Deus e nós sabemos disso. Muito obrigado por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vai canção, Vanderleia? Marca da promessa. Vamos louvar o Senhor com essa canção, Marca da Promessa.
o nosso bem. Quero aqui agradecer a você, agradecer a cada um dos irmãos que estão aí do outro lado, estão nos assistindo. Infelizmente não foi possível nós transmitir o culto online, mas quem sabe no próximo domingo, às 19 horas, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente para juntos nós darmos continuidade ao louvor e adoração do nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, se assim Deus nos permitir.